Olá, muito bom dia! Momento com Deus, ressurreto está entre nós. Nessa semana estamos falando do ministério de Jesus após a sua morte e ressurreição. Estamos meditando na palavra do nosso Deus, neste nome tão poderoso. Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu nessa terra, ainda curando, libertando e ainda discipulando. O texto de hoje eu quero refletir contigo com base em João capítulo 21, quando Pedro, Natanael e Tomé estavam pescando e o nosso mestre Jesus mais uma vez se apresenta aos seus discípulos. O texto relata que Pedro passou a noite toda e não pegou nenhum peixe. Interessante que quando Jesus pela primeira vez depara com Pedro, foi numa situação similar como esta. Quando Jesus desafiou Pedro para segui-lo, a pescada maravilhosa. Quando Jesus desafiou Pedro para largar tudo e ser um discípulo. E novamente, Pedro passa uma noite sem pegar nenhum peixe. E quando eles chegam na orla da praia, está o nosso mestre Jesus, aguardando os seus discípulos. O que me chama a atenção nesse relato, nessa história, que Pedro havia negado Jesus. O Senhor Jesus havia dito que antes de ser entregue, Pedro negaria-o por 3 vezes antes que o galo cantasse. E eu fico imaginando a decepção que havia no coração de Pedro. Eu fico imaginando a tristeza no coração de Pedro. Mas quando ele viu o ressurreto, Jesus de Nazaré, o seu coração se encheu de alegria. E Jesus, mais uma vez, o desafia para a missão. Só que agora, Jesus, por 3 vezes, faz Pedro confessar o seu amor por ele. Por 3 vezes, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, então, ele declara o seu amor e o nosso mestre Jesus desafia Pedro pela 2ª vez para uma missão. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Nesse encontro, pela 3ª vez, Jesus se apresenta, Jesus chega para conversar, dialogar com seus discípulos. Após a sua morte, após a sua ressurreição, o ministério de Jesus não parou. E até os dias de hoje, Jesus está entre nós, através do seu Espírito Santo. Por isso, creia e confie que cada dia mais a presença gloriosa do Messias, do Mestre, está aqui entre nós. Que essa mensagem esteja tocando no seu coração, que essa mensagem esteja trazendo paz para a sua alma e para o seu lar. Fica com Deus, um forte abraço e até amanhã, com a graça do nosso Deus.